Sabe que eu gosto de pensar, e eu já falei com a Milena algumas vezes a respeito disso, né? Eu vejo essa questão da neurodivergência e entre outros, porque a gente está. Eu estou gravando, a gente fez a proposta de gravar, estamos gravando esse programa, porque da Seduc veio uma semana voltada à inclusão, né? Ah, E aí inclui todo mundo. Sim, E aí eu fiquei pensando o seguinte: qual evento para a escola toda, em que condições físicas vocês seriam incluídas para a escola toda? Se o barulho é, né? Só de lembrar já é ruim. é. Então, quando a gente fez a proposta de gravar com vocês, vocês vão fazer barulho na escola toda. Vocês estão falando e, de alguma forma, amparadas umas às outras, vocês, em algum momento, estão confortáveis para serem ouvidas. E é isso que esse espaço, esse objetivo está trazendo. Porque ó, tu já colocou várias vezes, né? Vocês nunca são consultados, na real, né? As coisas só. Alguém tem uma brilhante ideia que acha que vai dar super certo e enfia lá É na. uma narrativa sempre externa, né? São pessoas neurotípicas teorizando sobre pessoas neurodivergentes e classificando pessoas É, neurodivergentes. Agora, imagina se a gente fizesse o contrário. Vamos escrever um livro sobre como funcionam as pessoas neurotípicas. Elas sempre vão falar coisas, mas o que elas falam não é o que elas realmente querem dizer. Você precisa adivinhar nas palavras que ela disse o que ela não está dizendo, que é o que ela realmente quer. Na sim, palavra, no tom de voz, no jeito que se mexe. No Tudo jeito como isso. movimenta o óculos. sim. Tudo isso. Chato pra cacete. Ruim. Ah, é verdade. E tu tem que assumir as coisas. Sim, você tem que adivinhar. Não vão haver muitos pensamentos ao mesmo tempo, sua mente será um silêncio, mas não se preocupe. Se você forçar bastante, você conseguirá ter ideias criativas. Sim. Ai, ai, que alegria, né? É. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa, que eu já falei pra Milena também algumas vezes que a gente conversa bastante sobre isso aqui. Sim. Ecoterapeuta. É, eu considero. Eu olho para vocês e tento. ou, ah, vejo vocês mais ou menos como os X-Men, sabe? Que estão no meio de nós, têm superpoderes e que a gente tenta massacrar vocês o tempo todo Tem que tirar. para deixar separado. Esqueci E de. aí, quando vocês começaram e disseram que juntas se sentem melhor, Tá bom. parece que Às sim, vezes que eu os gosto de chegar em X-Men casa dá um pouquinho certo, tarde. né? Sim, porque são todos estranhos. É, E ao mesmo tempo, isso, ao longo da história, e se a gente for começar a voltar nos cases de sucesso da ciência, a maior parte ou toda a parte desses cases de sucesso foi resultado dos X-Men e nunca da normalidade. Concordam comigo? sim. Sim. Que é o que a gente acabou de dizer. O Por causa. neurodivergente é útil enquanto ferramenta. Se E tu puder ignorar vamos dizer assim, se o resultado que o neurodivergente traz puder sopesar, puder equilibrar a estranheza, tá tudo certo. O problema é quando acontece ao contrário, quando a estranheza é maior que o resultado, que a gente chama de deficiência. Sim. Aliás, isso é algo que eu acho incrível. Se tu é melhor que as outras pessoas, tu é uma máquina. Se tu é pior que as outras pessoas, tu é um animal. Se tá melhor que as outras pessoas entregam um resultado de maior excelência, não é porque tu tá te esforçando ou estudando, é porque tu é neurodivergente. Se tu não Sim, entrega, é porque tu é neurodivergente. sim, Nunca é porque tu é bom em alguma coisa. Sim. Todo o teu trabalho, teu esforço é justificado sim. mediante o teu CID. E também tem o fato de que uma coisa que me desconforta muito é quando você tem uma, por exemplo, uma matéria de conforto que você gosta ou você ama. E você é boa naquilo, não por causa de coisas só externas, é pelo fato de que você gosta e você absorve muito aquela informação. E você normalmente procura
saber mais sobre aquilo naturalmente, porque você tem interesse naquilo. E daí começam a usar isso como realmente, como dito, como se fosse algo a ser usado. E começam a ficar tão em cima, tão em cima, tão em cima de você, para tu saber tudo, que começa a não ser mais algo realmente Vira de uma conforto. aversão. Tu Sim. começa a sentir ódio sobre aquilo. De tanto que tu tá forçado a saber mais e mais, não é mais conforto. Vocês, agora uma questão de sociedade, de política de sociedade. Essa questão do sobrepor e do utilitarismo de nós, porque a sociedade toda ela está relacionada a esse utilitarismo De coisas, não necessariamente de pessoas. de coisas, de pensamentos, de pessoas. Se tu for pensar do que virou a educação hoje, a educação é número. É, A educação é Somos número. Nós quer somos dizer, CPF, educação nós somos também. CID, nós somos título de eleitor, nós somos RG, nós somos NIS, nós somos cadastro de As funcionalidade. únicas pessoas que não são ferramentas são os bilionários. Quem criou os números? E então o nosso problema da inclusão está onde? Se a sociedade é número. As pessoas serem péssimas em Tá na sociedade. Para fazer conta. Enfim, o nosso problema de inclusão na sociedade tá, não digamos na sociedade em si assim, tá em quem tá no topo da sociedade. Porque, vamos lá, eu tenho fortes opiniões políticas, eu sou pobre, eu odeio rico. Idrisi, um enriquecimento do teu raciocínio. Quem está no topo, pensando do ponto de vista político, é um representante eleito, foi escolhido Sim. por uma maioria de pessoas. Uma O maioria de problema é pessoas. quem está lá ou quem escolheu. Ok, vamos mistura um dos pouquinho dois. mais fundo que isso. Manda. Vamos. Porque vamos lá. Quem escolheu, geralmente escolheu por algum motivo. E tu não simplesmente brota com um motivo na tua cabeça. Tu aprende um motivo. Tá. E com quem a gente aprende, certo? Nós aprendemos com pessoas, redes externas. E essas redes externas voltam a quem tá no topo, como um grupo, não uma pessoa. Porque enquanto tiver alguém no topo, esse topo tá no controle de tudo, inclusive a formação das opiniões de quem tá embaixo para escolher quem vai estar no topo. É um Retroalimento. sistema. Sim. Na sociologia, a gente pensou já isso, né? Então, nós seríamos resultado do meio em que vivemos. Sim. E aí, no caso da neurodivergência, que não consegue exatamente ser resultado do meio em que vive, por quê? Porque o seu espectro de formação de hardware É orgânico. não é exatamente o mesmo que a estratégia de deformação dos indivíduos para determinada sociedade não é o mesmo. Odeiam a gente porque propaganda não funciona. Porque não pega. Não pega. Não faz Entende? sentido. Sim, A lógica que atende a massa, ela não atende vocês. Porque a lógica de vocês, ela é muito mais Lógico. lógica, racional, objetiva. sim. Ela não é alguém fingindo que é Sim. E para outra parecer coisa, que é. é que nós gostamos de Me pensar, acompanhar. nós gostamos de procurar. Algo que é muito legal na propaganda é que, assim, geralmente, especialmente com pessoas neurotípicas, você pode convencer eles de qualquer coisa se tu disser o que eles querem ouvir. Mas não é assim que funciona geralmente com pessoas neurodivergentes, porque não tem algo específico que a gente quer ouvir, a gente quer a verdade. E a gente pergunta muito por quê. É, Não importa qual seja, Podem tem que ver faça como sentido um e que seja ataque. baseado em fato. sim. E devido a um questionamento de autoridade, uma pergunta no sentido, por quê? Como? Não é porque tu não queira fazer. Que eu só tô quer entender mandando. Aliás, a minha família brigava qual a muito quando eu era causa, pequena. entende, de tu mandar, tipo, botar essa cadeira assim, Sim. ou assado. Ah, tem que alinhar, porque ela jota. Ah, tá, por isso, troca a cadeira de lugar, então. Tipo, tem uma razão.
Sim, por isso que eu amo o jeito que meu irmão explica as coisas. Pode ser bobinho, mas, por exemplo, ele me ensinou a limpar, por exemplo, a mesa de certa forma, por causa que normalmente fazem assim, né? E Só que, espalha a sujeira. só que espalha a sujeira. O melhor é fazer assim, levando a vai sujeira. Também foi assim que minha mãe me ensinou a lavar a louça. Em ordem do que tá menos Do sujo pro mais sujo. ou do sem gordura pro com Sim. gordura, pra não ficar os Por cheiros das exemplo, coisas. eu primeiro lavo os copos, porque os copos geralmente não tem gordura, eu espero. E daí eu lavo os talheres, daí eu lavo os pratos, daí eu lavo as panelas. Rotina. Sim, existe um método, existe uma previsibilidade nas coisas, uma ordem que as coisas têm que Sim. acontecer para que as coisas deem certo. Ai, vamos fazer como vier. Não tem como. Na hora a gente vê. Não tem como. E existe um motivo para as coisas acontecerem. Existe um motivo pra gente planejar. Sim. É se preparar mentalmente, é preparar o que precisa, o que vai na bolsa, vai estar frio, vai estar quente, vai estar chovendo, vou precisar de lanche, não vou precisar de lanche, quanto tempo de tela, vou precisar de colírio, não vou precisar de colírio, óculos de sol, não óculos de sol, água, quanta água. Sim. E, aliás, isso é um argumento que, na verdade, sou suspeita para participar, porque eu, como pessoa com TDAH, tenho essa tendência a ser impulsiva. Essa criatura que odeia quando do nada tenho uma ideia e quero fazer. Mas eu não sou impulsiva no ponto que eu faço as coisas sem pensar. Eu planejo muito rápido. É que a dela é desatenta imperativa. Sim. Legal. Olha só. Vamos mudar um pouco o rumo. Primeira pergunta. Qual é a primeira memória de infância de vocês? Minha primeira memória de infância, eu era um bebê de aproximadamente uns 2 aninhos. Eu me lembro que eu tava no quarto da minha avó, no canto da cama. Eu consigo me lembrar do brilho da janela do meu lado. E eu tava com um cobertor em cores pastéis, com quadradinhos, em cima das minhas pernas. E tinha uma pelúcia de coelho com o nariz cor-de-rosa do meu lado. Tem uma foto disso. Nossa Senhora. Eu não tenho certeza de qual foi realmente a primeira, mas eu acho que foi uma Adele brincando na minha casa antiga, uma casa de madeira, brincando com um cartão da Renner, ele passando entre as tábuas. Mas eu lembro de ver a minha mão, onde vê as tábuas. É uma coisa muito rápida. Uhum. As minhas memórias de infância são algo complicado de lembrar, mas algo que eu toda vez lembro é o fato que eu não aprendo, pelo fato de que eu era pequenininha, bebê, e eu casualmente amava passear por aí, né? E tem um gramadinho ali na frente da minha casa, que ainda continua sendo dentro da minha casa. Eu simplesmente fui pra lá e eu caí. E eu ralei meu joelho. E daí minha mãe pegou e me tirou dali e tudo mais. Ok. Só que daí eu vou lá de novo e eu machuco o mesmo joelho. No mesmo No mesmo lugar. E isso acabou causando com que eu tenha uma cicatriz no meu joelho por causa disso. Uma memória com cicatriz. Recordação e nostalgia. É. Me lembrou da minha avó quebrando 3 vezes o mesmo braço. Tua memória. Minha memória é quando eu lavo os olhinhos. Ela bebendo. Aí eu botei as mãos. Minha mãe tava, acho que da frente. Não tava da cadeira, da frente, acho que da porta. E eu boto com as mãos Pra alcançar a mãe. assim. E tu, Milena? Já faz algum tempo. Nem vamos falar sobre isso. Lá, quando os pterodáctilos vagavam pelo céu, eu lembro justamente do céu, porque eu lembro do céu e loucamente da ponta dos meus sapatinhos. Quem criava pensava que estava brincando de Barbie, só que a Barbie era um pouco ativa. Então a Barbie resolveu que ia andar de triciclo no pátio, sem comunicar a ninguém. E daí eu comecei a andar com meu triciclo só nas pedrinhas, assim. Eu lembro que a gente morava, eram sobradinhos um do ladinho do outro, e tinha um passeio na frente dos. E eu lembro das portas, olhar pra dentro do piso de parquet da porta, assim, e ficar pedalando bem tranquilo em direção da porta. E eu lembro de um puxão no meu cabelo atrás, e eu lembro da vida virando e eu vendo meus pés no céu, assim. Reza a lenda que uma outra criança queria brincar, e eu virei um grande gordo. O triciclo é meu, brinca com o teu.
que eu falei antes de me mexer. Então, meu vocabulário já era muito, né? Não, o triciclo é meu, brinca com o teu. E eu saí pedalando. E outra criança não gostou muito da minha resposta, me puxou pelo cabelo pra trás, assim, no triciclo. Aqueles de plástico pequenininho, Sim, sabe, sim, de sim. bebê. E daí, E quando vocês perceberam que vocês tinham algo diferente? Que momento vocês se deram conta, assim, tipo, Eu percebi que tinha algo diferente quando eu aprendi a falar muito cedo. Aliás, eu aprendi a falar bem antes de aprender a andar. E eu percebi que tinha algo diferente quando a minha mãe olhou pra mim e disse: O teu vocabulário é muito avançado para uma criança da tua idade. E naquele momento, isso também virou a minha maior fonte de orgulho, que surpreendentemente, em todos os meus anos de vida, eu ainda não sofri um burnout por causa disso. Que daí eu olhei pra ela e eu pensei, meu vocabulário. é legal. me orgulho disso. Obrigado, mãe. E naquele momento eu soube que eu era diferente das outras pessoas, porque enquanto as crianças estavam São formulando, bebês. enquanto elas estavam formulando suas frases de maneiras questionáveis, eu tava conseguindo manter uma conversa decente com a minha mãe. Elas estavam no beberês, tu já tinha passado de fase. E aí? Eu diria que realmente é também um fato de conhecimento, principalmente com matemática. Eu não percebi, por causa que uma coisa incrível sobre mim é que eu não sabia que eu era diferente até eu conhecer essas, pelo simples fato de que na minha casa todo mundo é assim como eu sou. Ele percebeu que era diferente quando eu olhei pra ele e disse: Isso não é normal. Por causa que a minha mãe, eu pegava e perguntava até coisas do meu sinal, sabe? Dos meus sintomas pra minha mãe. Eu pegava e perguntava, o que é isso daqui? Porque eu tava estranhando, porque eu comecei a estranhar, principalmente, né, no negócio das matérias, porque eu tava absorvendo informação muito mais com facilidade que todo mundo, no nível que vinha a criança. Quando a professora de matemática estava fazendo algo, eu ensinava os alunos. Sim, sim. Por causa. Daí eu peguei e pensei, por que que eu sou assim? Daí eu perguntava pra minha mãe, por causa que eu sofria bullying também. Sim. E ela falou: isso é normal, era assim quando era criança. Não Daí, dá bola. daí eu não levei muito em conta, mas eu percebi com tudo quando essa daqui principalmente falou que não era normal, que eu. Uhum. Sim, eu acho que deve ter sido também nessa mesma época assim de idade. Porque minha mãe sempre notou que eu era diferente. E eu também, eu não sei desde quando eu percebi que eu era diferente. Eu lembro de no primeiro, segundo ano, estar ajudando meus colegas. Eles copiar as coisas em pontilhado para um colega específico que tinha dificuldade de alfabetização, para ele depois passar por cima as letras do conteúdo. Uhum. É que Era professora. eu acho incrível que Agora. eu acho incrível que vocês faziam amizade com as outras crianças por causa disso, porque eu sempre fui muito arrogante, então eu achava que eu era melhor que as outras crianças. Midrias, Luciana Midrias. Eu sempre gostei de ensinar. Então, assim, mas outra coisa foi, acho que lá pelos os 10 anos que eu comecei a ficar muito isolada, porque sempre eu fui chamada de mandona, de chorona, de bebê, assim, e muito tem que ser do meu jeito e ponto. Uhum. Onde isso começou a me machucar, eu tava com dificuldade de fazer amizades. Mas foi aí que eu comecei a perceber que realmente eu era diferente. Porque eu tenho a filha da minha madrinha, ela é autista, foi diagnosticada quando ainda era bem pequena, com uns 3, 4 anos. E a gente sempre viu semelhanças entre nós duas. Sim. Sempre foi ver semelhanças. Então, eu sempre soube. Meu meio de desenvolvimento sempre foi mais de adultos. Então, quando tu é uma criança com uma das poucas crianças no ambiente, tu acaba sendo meio miquinho de circo, sabe? E é uma criança que faz truques. Eu comecei a ver que eu era estranho, primeiro na área da linguística, porque eu fazia truques que ninguém mais fazia.
absorver idiomas e de repente falar os fonemas com uma perfeição que os adultos não conseguem replicar. E os adultos ficarem precisando, repete o nome do cara aí do filme, aquele dos vampiros, ele fica 10 mil vezes, Wesley Snipes, pronunciado correto, igual tu viu, porque revelando a idade, VHS vinha legendado, né? Não dava pra escolher, não era todo VHS que tu conseguia dublar. E tu começa a replicar o idioma, repetir as frases do filme de memória, decorar cenas, decorar diálogos. E uma coisa meio processo gestalt da linguagem, de repente tu te vê falando um idioma que ninguém te deu um curso. Sim. Então, a criança que ainda não foi supostamente alfabetizada. Mas como é que tu tá entendendo a legenda? Ah, de tantas vezes as pessoas lerem pra mim a legenda do filme, eu absorvi o significado daquele som e já reconheci o som pelo que ele era, eu não precisava mais de ninguém lendo a legenda. Começou a ficar estranho. Múltiplas E foi a- E alfabetizações. daí tu começa a virar meio que um miquinho de circo, né? Eles pedem pra tu fazer, pedem pra traduzir, e vão verificar no dicionário pra ver se a criança traduziu certo. Só que quando tu bate na idade, uma coisa é ali entre os adultos, quando tu bate na escolarização, daí tu tem o comparativo, né? Porque as nossas famílias, elas são menores hoje. Aquela família com uma criança, aquela avó que cuida da uma neta. Daí vem um todo, vem todas as criancinhas de 4, 5 aninhos juntas. Quantas cantam junto com a professora em inglês? Quantas? Como assim já conhece essa música, já canta? Sim. E aí, galera, curtiram? Fica ligado, marca o sininho para ser avisado do próximo capítulo e ficamos por aqui. Até breve.